você percebe que a primeira falha do sistema defensivo do Vasco é o Cuesta, que a hora que a bola vem pro Mateuzinho, ele está trotando. E quando a bola do Mateuzinho faz essa viagem, realmente ele começa a acelerar depois que a bola já saiu do ponto. O zagueiro tem que estar posicionado. O Cuesta não está posicionado. Sim. Então, assim, eu acho que já tem esse defeito, esse erro do Cuesta. Ele tem que voltar com mais velocidade. Olha lá o Cuesta. Meu ponto olha lá. A viagem de... Olha, se o Léo sai... A falha do Cuesta foi erro técnico ou falta de concentração num jogo decisivo? Richarlison, Eduardo Mansur e Felipe Diniz não aliviaram na análise e levantaram um debate pesado que está dividindo a torcida do Vasco. Assista até o final, porque o que foi dito aqui vai dar o que falar. Vamos lá, tem algumas observações que eu falei ontem no fechamento. Primeiro, quando você tem dois zagueiros que eles apostam na velocidade deles, no caso Cuesta e Robert Renan, você percebe que a primeira falha do sistema defensivo do Vasco é o Cuesta, que a hora que a bola vem pro Mateuzinho, ele está trotando. E quando a bola do Mateuzinho faz essa viagem, realmente ele começa a acelerar depois que a bola já saiu do ponto. E ele já tá bem atrás. Aí veio um pouquinho de erro, na minha opinião, do Léo. Ele não acredita que o domínio orientado do Yuri fosse tão bom como foi. Olha, a gente tá vendo. Olha lá o Cuesta. Meu ponto olha lá. A viagem de... Olha, Léo, se o Léo sai, ele já tá na bola. Aí, tá vendo? Mas eu acho que o que acontece é que se a gente tivesse a imagem aberta, eu acho que no primeiro lançamento o Léo faz menção de se adiantar, de sair. E aí o Cuesta diminui um pouco a primeira passada para... O Léo atrapalha o Cuesta. Para não atrapalhar o Léo, né? E aí ele acaba não indo e aí já é tarde para uma recuperação do zagueiro. Agora, é que a gente não tem essa imagem. Então. Pode soltar, solta aí, olha lá. Porque o Léo sai, ó. Você vê que o Léo tá voltando, ó, tá vendo? Ele fez a menção de sair e voltou. Eu acho que se ele termina a primeira ideia dele, acho que foi sair. Se ele sai realmente, ele pegava a bola. A bola tá saindo quase da grande área do time do Corinthians lá na defesa. Já começa por aí. O zagueiro tem que estar posicionado. O Cuesta não está posicionado. Sim, isso sem Quando dúvida. a bola chega no Mateuzinho, ele ainda não está posicionado. Toda vez que a defesa está correndo para trás, ela já está errada, principalmente a última linha. Sem dúvida. A última linha ela não pode correr para trás quase nunca. É claro que se o time está pressionando, está dentro do campo adversário, vai acontecer de vez em quando numa bola muito lançada a linha. Mas nesse caso não é um contra-ataque, é um lançamento bem longo que dá para você se recompor com mais rapidez e não correr para trás. Então assim, eu acho que já tem esse defeito, esse erro do Cuesta. Ele tem que voltar com mais velocidade. Ele até anularia a possível saída do Léo, se ele tá mais próximo do Yuri. Agora, a gente tem de novo o lance? Tem, com claro. perdão. Vamos colocar de novo aí. Porque, se a gente puder ver... Porque pra mim... Ó, agora. Pode Tem travar. a virada. Pode travar? Então, o que aconteceu aí pra mim antes disso? Pra mim, esse é o ponto final de uma origem, de algo que vinha deixando o Vasco um pouco desconfortável no início do jogo. A bola saiu de um lançamento do Ranieri, que se colocou à esquerda dos zagueiros do Corinthians em todas as saídas de bola. Esse posicionamento do Ranieri, para o Vasco tentar pressionar, o Nuno, que era o ponta lá do outro lado, lá de cima, em tese o meia-direita, ele estava sendo atraído para sair e pressionar. Isso deixava os outros três meias com a obrigação de encaixar o centro do campo para ajudar na pressão. Nesse lance, o Andrés Gomes, que está correndo, qual a distância que está o Andrés Gomes do Mateuzinho? Sim. Por quê? Porque ele estava indeciso se ele fechava para ajudar a pressão por dentro ou se ele corria de volta. Isso deu muito tempo a todos os jogadores. O Ranieri teve tempo para executar o primeiro lançamento e o Mateuzinho teve tempo para executar esse segundo. 2 bolas descobertas. Em 2 bolas descobertas, entra um pouco do que o Richarlison está falando. A linha defensiva já tem que estar pronta para correr as costas, porque você tem uma grande possibilidade de que esse lançamento sem pressão saia com mais precisão às costas. E aí entra para mim o principal ponto, porque aí vai acontecer o lançamento, se quiser pode até soltar o lance. O Vasco passou boa parte do ano tendo dificuldade nesse tipo de jogada. O Vasco teve dificuldade em bola em profundidade às costas da defesa, em defender a sua profundidade. E esse lance, para mim, aliás, para mim o Léo até tem um erro maior para mim nesse, porque o domínio ele escapa um pouco mais do que o Yuri gostaria, mas o Vasco teve dificuldade com defesa da profundidade em quase toda a temporada. Foram muitos lances que criaram situações de perigo para o Vasco nesse tipo de jogada. Isso foi para mim, e aí eu acho que esse lançamento é o ponto final de uma cadeia
Porque o Vasco toma 2 inversões de bola feitas com muita liberdade. Não, eu acho que a falha do Cuesta ela é claríssima também. Ele podia ter dado um pique, né? A hora que o Mateuzinho domina, ele percebe o Yuri. Demora a reagir. Tá bem postado. Porque tá o Pumita, tá o Robert e era pra ele estar ali, 3 marcando os dois, o Yuri e o Memphis. Porque o PH tinha saído pra encaixar o Bidu na pressão lá na frente. Tá bem montado, então o Vasco não estava exposto nesse momento, era 3 marcando 2. Então esse retardamento do Cuesta, olha lá, a gente tá vendo aberto agora. Olha lá. Ó, o PH tá lá no alto. Olha o Cuesta voltando, olha lá, baixou a cabeça. Ali ele já tinha que ter dado um pique, não um trote. Exatamente. Agora, mas aí que eu falo, aí eu continuo, apesar do erro do Cuesta, pra mim há um erro grande do Léo Jardim, porque olha onde essa bola foi lançada, olha onde ela quica. 3 metros pra dentro da grande área. Se o Léo Jardim sai uma bola lenta, viajada, alta, se o Léo Jardim sai, ele pega a bola. Mas a minha sensação continua sendo que os 2 zagueiros entenderam que o Léo estava na bola. Pode ser. E a matada do Yuri é muito boa, né? A jogada, e ela escapa pro lugar certo, ela né? É a direção do gol. A jogada ela era perfeita. O lançamento do Ranieri no começo da jogada, a visão de jogo do Mateuzinho com rapidez de raciocínio, porque ele domina e já faz a jogada. E aí a finalização do Yuri Alberto, né? Após o domínio dar uma escapadinha, ele consegue ainda fazer meio um totozinho lá, tirar por cima do braço do Léo, né? Exatamente, fazer o gol. E a gente vai mostrar o segundo gol, né? O segundo gol é uma pintura. O lance do Bidon O lance do Bidon é espetacular. Ótimo jogador na final, né? Fez um grande jogo, né? Ao contrário do que eu dizia aqui, que eu se fosse treinador, eu talvez tivesse me dado mal, né? Porque eu falei que se fosse para optar em termos de ter um armador no time entre o Bidon e o Garro, eu ficaria com o Garro, né? E o Bidon acabou fazendo o que duas fez. vezes, porque foi o único jogo que ele jogou por dentro, como se fosse um Garro mesmo. Exato. Não aberto pelo lado esquerdo. E a jogada, ó. Ele dá um drible espetacular, né? Arrancada. E aí a jogada toda é bonita. O movimento do Yuri é perfeito. O Cuesta errou de novo. Deixa o Yuri Alberto impedido. Isso. Tá vendo que ele vai fazer o facão atrás da passada. E é um belíssimo gol do Corinthians. E aí é que eu te falo de novo, Mansur. É o problema dos zagueiros que são rápidos. Se são zagueiros lentos, eles não vão apostar a corrida com os atacantes. Que aí eles vão deixar os atacantes pedidos. Os dois são rápidos, tanto o Robert Renan quanto o Cuesta. Eles apostam corrida, tem hora que não tem como chegar antes. O curioso, né, da final, para mim o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos do Corinthians são melhores. O Corinthians podia ter feito um 2-0, porque o Yuri tem uma bola importante, não simples, não era fácil, assim, mas ele acaba não pegando bem na bola, ele tinha a possibilidade real de fazer o 2-0. E em outro lance que o Vasco defende mal profundidade, lançamento às costas da defesa, enfim, mesma conversa. Quando o Vasco cresce, o Vasco não tinha criado absolutamente nada até 1-1, né? Sim. O que muda o jogo mesmo é o gol. E aí vem para o segundo tempo, onde parece que o Vasco tem mais ímpeto ofensivo, né? O Corinthians faz o gol dele, do gol do 2-1, na única escapada dele no segundo tempo inteiro. Por outro lado, gente, para mim, como a gente tinha em campo 2 times imperfeitos, como mostra a temporada, 2 times com talentos, mas coletivamente com muitos problemas ainda. E é curioso como esse Vasco ainda, o Diniz, que melhorou o cenário geral do Vasco, mas ele não conseguiu ainda fazer um time que seja envolvente com bola, de fato, né? Ele ainda depende muito daqueles jogadores de mais força de condução de bola, do Ryan, do Andrés Gomes, do próprio PH ultrapassando, e que quase sempre as jogadas terminando por fora, por um cruzamento. O Vasco não... O Hugo foi trabalhar nos acréscimos, no abafa, né? O Vasco teve mais volume no segundo tempo, mas obrigou, de fato, o Hugo a trabalhar pouco contra o Corinthians, que se defendeu e que se empenhou também de que não houvesse muito jogo, né? Parou o jogo a todo momento. O jogo teve 50 minutos em 101 disputados. É um número baixíssimo. É um fracasso futebolístico uma final de campeonato com tão pouca bola rolando. Depois de tudo isso que você ouviu, dá para defender o Cuesta? Richarlison, Eduardo Mansur e Felipe Diniz deixaram claro. Essa falha muda o peso da confiança no Vasco. Agora eu quero saber de você. Foi um erro isolado ou um problema que já vinha sendo ignorado? Comenta, discute e compartilha, porque esse assunto não termina aqui.